Bom dia, queridos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos, no bairro Central, em Macapá, Amapá. E estamos aqui para meditar com os irmãos no livro de Atos, que é a nossa proposta de estudo para a classe. Nós estamos praticamente terminando o livro de Atos e nós estamos usando para subsídio, desse estudo a revista da editora Cristã Evangélica da série Adultos, para a Escola Bíblica, para pequenos grupos, Atos dos Apóstolos, Então é essa revista que a gente tem utilizado como subsídio. Você já está com a sua Bíblia aí, não é? Nós vamos localizar aí o nosso texto básico. Estamos no capítulo 21 do livro de Atos. Então nós vamos fazer a leitura, depois nós vamos orar e vamos entregar a lição. Eu estou aqui hoje, o Edivaldo começou a dar essa lição, vocês sabem, vocês se lembram, mas o Edivaldo pediu uma licença médica, eu estou chamando assim, falei para a Fátima, o Edivaldo ele está se recuperando, um problema que ele teve no quadril, não pode ficar muito tempo sentado, e outras demandas também que ele tem, por isso ele conversou com a nossa superintendente e pediu uma dispensa. E é claro que foi aceita, já há alguns anos que eu e o Edivaldo dividimos essa classe. Alguns anos, Edivaldo? Bota ano nisso. A nossa igreja, pela graça de Deus, tem tido o privilégio realmente de termos vários professores na escola bíblica. Professores, isso é talvez o mais importante, professores formados na escola bíblica, não é? Eu diria que dos professores que nós temos hoje, 90%, talvez até mais, foram formados na escola bíblica, Não tem diploma, Edivaldo? Pelo menos eu nunca ganhei um, não sei se o Edivaldo já ganhou, O Divaldo, a própria Lloyd, a Marinette, os irmãos que estão aí anos trabalhando na Escola Bíblica Dominical e que foram formados na Escola Bíblica, Nós temos vários irmãos formados na Escola Bíblica, que eu digo porque não tivemos nenhum preparo teológico formal em instituições. O preparo que nós temos foi o preparo que nós adquirimos ao longo dos anos com o ensino na escola bíblica, Então, como eu disse, a nossa igreja ela é agraciada com isso, Estamos aí provavelmente na terceira geração, segunda, terceira geração dos professores falando de escola bíblica. E isso é um privilégio, é um motivo da gente dar muita glória a Deus realmente. E já há alguns anos que não existe mais na nossa igreja a figura do professor auxiliar. Talvez eu estou me delongando um pouco nisso, mas eu acho até interessante, acho importante. Antigamente tinha o professor da classe e tinha o professor auxiliar. Agora não tem mais isso. Todos os professores da classe eles são professores da classe. E normalmente se revezam. Às vezes um tem mais experiência, acaba fazendo uma espécie de mentoria com o outro, menos experiente, mas eu acho muito interessante essa orientação que foi dada já, acho que desde a Lloyd, quando a Lloyd era superintendente, de dizer, são os professores da classe, certo? E isso realmente tem incentivado os irmãos a trabalharem, a
se aperfeiçoarem. E isso tem acontecido. Eu e o Edivaldo, como eu disse, há anos a gente tem dividido essa classe. Só que o Edivaldo, ele trabalha também, né, no Ministério de Apoio à nossa querida congregação lá no Maruanu. Então, por isso, né, normalmente, quando a gente está em regime normal, vamos dizer assim, né, antes da pandemia, ele trabalhava mais com o Ministério de Apoio ao Maruanu. Agora, quando começou a pandemia, que as viagens foram interrompidas, ele começou a dar lições, né, mais frequentemente, mas agora ele precisa desse tempo aí, e a gente vai, claro, dar, né, esperando que em breve não só, né, o trabalho de apoio lá ao Maruanu retome, porque eles continuam lá, os irmãos do Maruanu, vez por outra, né, o Ney ou o próprio Edivaldo nos informa, os irmãos estão reunindo, não estão reunindo como reuniam antes, né, mas a gente espera que à medida que o tempo passar, à medida que essa situação aí da pandemia melhorar, né, que volte, né, o trabalho e consequentemente a equipe de apoio lá ao Maruanu. Ontem houve a Assembleia Geral, o Edivaldo falou um pouco sobre isso, né, e assim a gente possa retomar o apoio lá. Nós realmente somos muito gratos a Deus. O Edivaldo entrou aí no momento que eu estava precisando também, né? Estava enfrentando alguns problemas de saúde também, e ele deu esse suporte aí, e a gente agradece muito a Deus e temos orado pela recuperação dele. O Edivaldo, desculpa aí, não quero ofender ninguém, né? Mas o Edivaldo é meu parceiro, né? Eu acho muito interessante, eu vou dizer isso porque igreja pequena é uma coisa, né? As conversas vão e vêm, né? É família, e família é assim, né? Eu vou dizer isso, né? Quem ouve, entenda. Vamos colocar dessa maneira, né? O Edivaldo é uma das poucas pessoas na igreja que está no mesmo nível da minha esposa, talvez de alguns dos meus irmãos, entendeu? Uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito próxima, alguém inclusive que eu posso dizer certas coisas até duríssimas, e eu tenho absoluta certeza de que ele não vai ter problema nenhum. A nossa amizade, a nossa irmandade até já foi testada reiteradas vezes, e graças a Deus foi aprovada, vamos dizer assim. Eu sei que o Edivaldo concorda comigo. Isso é recíproco. O Edivaldo é uma das poucas pessoas que pode dizer e diz, não tem receio de dizer coisas para mim que talvez outras pessoas, por causa dessa minha cara, né, até não diriam. Mas o Edivaldo diz, e eu sou grato a Deus por isso. Ele já esteve comigo nos melhores momentos, ele já esteve comigo nos piores momentos, ele já esteve comigo nos momentos horríveis, terríveis mesmo, e ele sempre lá me apoiando, dando suporte, me incentivando, me corrigindo quando necessário. E eu sou realmente muito grato a Deus pela vida do Edivaldo, que é mais que um irmão para mim, como diz a palavra de Deus. Muito bem, dito isso, melhoras, Edivaldo, e que em breve tu possas retomar aí todo o teu ministério com todo vigor na obra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo da sua palavra. Oremos. Ó Deus, nós te somos gratos, como disse, porque o Senhor, que é Deus, o único Deus que existe, o Deus soberano, Deus criador e sustentador de todas as coisas, tu és também o nosso Salvador. Aquele que, mesmo diante do pecado da humanidade, porque toda a humanidade pecou em Adão, a tua palavra é clara em afirmar isso, e mesmo diante do pecado, da condenação justa de toda a humanidade, o Senhor decidiu nos salvar, e o Senhor fez isso
o preço da vida do teu único filho. O Senhor fez isso pregando o nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz, ele que era inocente, em nosso lugar, pelos nossos pecados. Por isso nós te rendemos louvor, glória, honra, porque o Senhor é digno, como nosso Deus, como o Criador e o sustentador de todas as coisas e como nosso Salvador. E nós agradecemos porque o Senhor também nos legou a Tua Palavra, por meio da qual nós podemos vir a entender, a conhecer e entender. E também pelo Teu Santo Espírito, que nos levou até o arrependimento, até o clamar por Jesus, até a salvação por meio da fé em Cristo. Muito obrigado a Deus pela Tua salvação. Pedimos agora, no momento em que nós estudamos a Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a entendê-la, nos ajude a colocar em prática na nossa vida para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo, como é o Teu desejo, como é o Teu plano para nós, ó Deus, e sabemos que o Senhor irá cumpri-lo. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu abençoes a cada irmão, abençoe aqueles que estão enfermos, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, recupera a sua saúde, conforme a Tua boa vontade. Rogamos por aqueles que estão enlutados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia também e que leve o consolo a eles. Rogamos, ó Deus, pelo nosso país, pelo mundo inteiro, diante dessa pandemia. Sabemos, ó Deus, que é nossa obrigação clamar, e por isso nós fazemos isso. E também, não só porque é nossa obrigação, mas porque é a Ti realmente que nós devemos clamar, é de Ti que nós devemos esperar e contar com o auxílio, com o socorro, porque isso é o que diz a Tua Palavra. Por isso nós Te pedimos estas bênçãos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Atos capítulo 21. Nós estamos aí vendo os incidentes da prisão de Paulo, aquilo que os estudiosos chamam de a primeira prisão. A gente já falou um pouco sobre isso, né? O livro de Atos, ele termina, né, com Paulo preso em Roma. A maioria dos comentaristas acredita que essa não foi a prisão que resultou na sua execução. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente dar logo esse contexto, né? Eles acreditam que ele ainda saiu da prisão, nesses 2 anos que ele passou preso aí, depois ele saiu, conseguiu viajar ainda, né? Muito embora nós não tenhamos esse relato na Bíblia, né? Depois ele foi preso de novo e finalmente ele foi executado. A gente vai falar alguma coisa, vocês já sabem, né, que a gente vai continuar aqui falando de teologia paulina. A gente vai a seguir olhar as cartas de Paulo a Timóteo e Tito. Inclusive a nossa revista já chegou, alguns irmãos já adquiriram, né, a revista. Nós vamos continuar falando da teologia paulina, muita coisa para a gente aprender ainda, e nós cremos que Paulo realmente foi um instrumento, foi utilizado por Deus para colocar uma divisão, e uma divisão que foi definitiva, vamos dizer assim, entre o sistema ritual judaico, que cumpriu um propósito, que Paulo explica muito bem, que Paulo demonstra muito bem, e o cristianismo, o sistema do cristianismo, né? As crenças, né? O corpo de crenças do cristianismo. Cristianismo e judaísmo são coisas diferentes. Muito embora o cristianismo seja tributário do cristianismo, ou seja, deva realmente, do judaísmo, melhor dizendo, né? O cristianismo deve ao judaísmo. Paulo deixa isso bem claro, né? Lá no livro de Romanos, quando ele diz, olha, os judeus têm sim muita vantagem, porque foi para eles que foram revelados os oráculos de Deus. Isso está claro, não é?
o cristianismo, como eu disse, ele rende esse tributo ao judaísmo, não é? Mas o cristianismo não é um judaísmo remodelado, o cristianismo não representa continuidade no regime judaico. O cristianismo é sim, do ponto de vista de sistemas religiosos, uma ruptura. Até mesmo porque o plano de Deus não se restringe aos judeus, nunca se restringiu aos judeus. A salvação de Deus sempre foi dentro do seu propósito universal, vamos usar essa palavra. Ele disse para Abraão: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Infelizmente, os judeus da época de Cristo, e devo dizer, muitos judeus hoje, não entenderam isso. Que Deus sempre tensionou salvar pessoas de todas as famílias da terra, né? Muitos judeus da época de Cristo, eles se agarraram, se aferraram a essa coisa de nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos filhos de Abraão, não é? Nós somos o povo escolhido e, enfim, acabou, né? Todos os outros povos são amaldiçoados, nós somos abençoados, não importa o que a gente faça, não importa como a gente viva, né? Se nós cumprirmos aqui com essas determinações aí que estão aí na nossa lei de Moisés, nós somos abençoados, nós seremos salvos e acabou. E Paulo diz isso, Pedro diz isso também. Eles não compreenderam que Jesus era o Salvador e que a salvação que Jesus oferecia ou oferece é extensiva a todas as famílias da terra. Eles não entenderam isso. Então, nós vemos Paulo, um judeu, o nome dele judaico é Saulo, aqui no momento crucial em que ele se vê empurrado a traçar essa linha de ruptura, como eu disse, né? E você lê o livro de Atos, você percebe claramente os passos que Paulo foi dando rumo a essa ruptura. E isso é muito importante que a gente entenda hoje, porque nós temos um movimento aí muito forte que não se restringe ao círculo evangélico. Eu quero dizer isso, os judaizantes, os neo-judaizantes, né? Talvez alguém pense que isso é um fenômeno evangélico. Não, esse fenômeno é um fenômeno muito mais amplo. Ele se estende a outros segmentos dentro do meio evangélico, né? Que não só o neopentecostal, e ele se estende também a outras religiões. Como assim? Sim, há um movimento de aproximação. A gente não tem tempo para falar sobre isso aqui, mas a gente provavelmente vai falar sobre isso num outro momento, talvez num outro lugar. Há um movimento de aproximação, e eu vou até evitar usar o termo técnico que a gente normalmente usa para isso, porque às vezes causa mais confusão do que esclarecimento, mas há um movimento de aproximação das religiões sob uma roupagem, vamos dizer assim, de rituais judaicos. E esse movimento é franco, esse movimento está aí em pleno vapor no mundo, restabelecendo ou tentando restabelecer o culto e as práticas judaicas, ainda que modificadas, e tem muita gente embarcando nesse barco aí. Por isso é muito importante a gente entender esse relato que a palavra de Deus nos dá aqui. Por isso é muito importante a gente entender o que aconteceu com Paulo aqui. Algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje, eu devo falar isso para vocês, talvez você nunca tenha ouvido. É isso mesmo, talvez você nunca tenha ouvido. Eu fui ouvir
criado na escola dominical, como eu disse ainda há pouco, desde pequenininho. Eu fui ouvir isso quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 22 para 23 anos, e eu fiquei chocado. Falando bem sério. E eu fiquei chocado. Até porque quem disse na época usou palavras que eu não vou usar aqui hoje, né? Usou palavras muito fortes, né? Muito fortes mesmo, e eu fiquei chocado na época com a maneira como ele colocou sobre a prisão de Paulo aqui. Vou voltar um pouquinho aquilo que a gente já tinha visto para dar esse contexto, como eu falei aí, né? E eu fiquei chocado a maneira como ele fez essa abordagem, e na época deixei meio que de lado, né? Mas depois, né? Sobretudo depois que eu voltei para cá, para Macapá, comecei a estudar isso, né? Hoje eu tenho uma posição mais ou menos formada sobre esse assunto, que eu vou compartilhar pelo menos em alguma coisa para vocês aqui hoje. Vamos ler o texto, Atos capítulo 21, versos 27 a 39. Diz assim, eu vou voltar um pouco, tá? Vou começar no 18, porque pegando do 27 fica um pouco complicado. Vamos pegar do 18, a gente já sabe que Paulo chegou a Jerusalém, né? E o que aconteceu? A partir do versículo 18, Atos 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Mas eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: Homens de Israel, ajudem-nos! Este é o homem que fala contra nosso povo em toda parte e ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Éfeso, e concluíram que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Então o comandante o prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade, no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás gritando: Matem-no! Matem-no! Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza,
disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e ele lhes falou em aramaico, o idioma deles. Muito bem. Esse é o texto, tá? E vamos ver o que vamos falar com ele agora e deixar ele falar conosco, né? Vale sempre a gente lembrar aquilo que a gente está falando desde o início desse estudo. O livro de Atos é um livro histórico. A intenção declarada de Lucas, que é o autor deste livro, é oferecer uma exposição detalhada, como ele mesmo diz, das coisas que entre nós se passaram. Então, o primeiro objetivo, o objetivo imediato, o objetivo principal do livro de Atos é isso. É um relato histórico. É contar fidedignamente como que se deu esses fatos que estão relatados aqui. Não é um livro doutrinário no sentido essencial da palavra, não é um livro escrito com a função de doutrinar o povo. Não significa que nós não podemos aprender doutrinas, e nós temos aprendido muitas doutrinas sobre o cristianismo aqui no livro de Atos. Mas é importante a gente entender, o livro não foi escrito com essa intenção. Mas quando, por exemplo, né, a gente já viu isso aqui lá no capítulo 20, quando Paulo se dirige aos líderes da igreja de Mileto, né, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou líderes, para que vocês pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, em algumas versões, com o sangue do seu filho, em outras versões, mas aí há uma indicação da divindade de Cristo. Em outros momentos, nós temos, por exemplo, a respeito do Espírito Santo, quando Lucas relata, por exemplo, olha, eles queriam ir para tal lugar, mas o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós podemos aprender dessa doutrina também aqui. Então, há muito material doutrinário, sim, para a gente aprender no livro de Atos, mas é um livro histórico. E essa informação é importante, porque quando a gente se depara com um relato sobre esse aqui, às vezes a gente presume que tudo o que aconteceu era o que tinha que acontecer, né? Ou aconteceu da maneira que deveria acontecer, mas isso está longe de ser a verdade. Por isso o meu choque quando eu ouvi, como eu disse, um pregador há algum tempo, né? Não tinha nem o cabelo branco ainda, agora eu estou cheio, né? Falando sobre a atitude de Paulo aqui, que Paulo não deveria ter aceitado essa proposta que lhe foi feita aqui. E vou dizer de novo, ele nem falou assim. Ele foi muito mais duro do que eu estou sendo aqui. Eu achei aquilo, como assim, né? Mas está escrito, né? Tá escrito. Aliás, se vocês lembram bem, o profeta Ágabo já tinha previsto que Paulo seria preso, né? Paulo já tinha falado, inclusive, naquela mesma reunião lá com os presbíteros de Éfeso, né? Lá em Mileto, quando eles choraram lá, né? E na própria ocasião em que Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos e os pés, né? As próprias mãos e os próprios pés dele mesmo, o Ágabo só fez pegar o cinto de Paulo, né? Aquele cinto que eles usavam aqui na túnica, amarrou aqui, disse: olha, os judeus farão com o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, isso aí já estava previsto, não é? Que Paulo seria preso. Ele já tinha dito até, quando o pessoal chorando, né, pediu para ele não ir
E ele já tinha dito, gente, eu estou disposto até a morrer por Cristo, se isso for a vontade de Deus. Então a gente diz assim, né? Ele já tinha a previsão, Deus já tinha revelado, né, o que ia acontecer, né? Ele já sabia que ele ia ser preso, então pronto. Não é assim. Não é assim. A gente tem que olhar o texto, e tem que olhar o texto com muito cuidado, com muito carinho. E se essa abordagem é uma abordagem correta, tem alguma coisa para a gente aprender aqui sobre a igreja e sobre nós mesmos, sobre a maneira como nós devemos nos portar. Olha só, a gente está falando aqui de Paulo, a gente está falando de Tiago, né? A gente está falando aqui como Paulo mesmo diz, dos reputados colunas da igreja, né? Lá de Jerusalém, ou seja, todo o corpo diretivo, vamos chamar assim, né, da igreja estava lá. Você tem aqui, versículo 18, né? No dia seguinte, Paulo foi conosco ao encontro com Tiago e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Era uma reunião que só tinha lá o staff, né, mais alto, se é que a gente pode usar essa expressão, da igreja lá em Jerusalém. Paulo está diante daquele pessoal ali, sabendo de toda a controvérsia que está colocada ali, né? Ele já havia enfrentado os judaizantes, vocês se lembram disso, lá atrás, né? Quando do concílio de Jerusalém, primeiro concílio, chamado primeiro concílio da igreja, que a gente já discutiu aqui a controvérsia sobre a circuncisão ou não dos gentios, né? A igreja já tinha se posicionado, vocês também sabem disso, e Tiago vai dizer aqui, né? Olha, as instruções para os gentios a gente já deu. Então, a coisa estava mais ou menos, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. O Joel está jogando muito xadrez agora aqui em casa, né? Eu não jogo nada, eu não sei nada, né? Ele joga, o Vinícius vem aqui, eles jogam juntos, o Jefferson também joga com ele e eles dizem que ele está aprendendo. Eu acho muito legal, porque é um sonho que eu não pude realizar, né? Já tentei aprender várias vezes, eu não consigo, eu não sei, eu acho que a minha cabeça não é boa para isso, enfim. Mas vamos usar aqui uma metáfora do xadrez. As peças estavam colocadas no tabuleiro, vamos dizer assim. As estratégias estavam estabelecidas. Então nós temos aqui Paulo, né, o apóstolo com o ministério voltado para os gentios. Nós temos os líderes da igreja lá de Jerusalém. E quem sabe entre alguns desses líderes, algumas pessoas que até concordavam com os judaizantes. Aquelas pessoas que queriam, porque vejam bem, quando nós falamos de judaizantes, nós não estamos falando de pessoas, isso é muito importante, de pessoas que simplesmente eram zelosos da lei de Moisés e queriam continuar cumprindo com a lei de Moisés, mesmo sendo cristãos. Não é disso que se trata, queridos. Os judaizantes queriam obrigar os gentios, os cristãos que não eram judeus, a viver como judeus. Isso é que define os judaizantes. Isso tem que ficar claro para nós. Eles acusavam Paulo de uma coisa que Paulo definitivamente não estava fazendo, porque eles queriam ganhar vantagem no tabuleiro, vamos dizer assim, né, sobre os argumentos que eles tinham. Mas não confunda os judaizantes também, que estavam lá no seio da igreja, com os judeus que eram inimigos do evangelho. São coisas diferentes. Tá? Faça um pouquinho de esforço e tente entender isso aqui, porque, de novo, eu vou dizer, se a nossa abordagem sobre esse assunto está correta, é o tempo da gente pensar essas coisas, porque nós estamos vivendo um tempo semelhante hoje, aqui. Então, repetindo, nós tínhamos pessoas dentro da igreja, certo, que queriam obrigar os gentios a viverem como judeus, a seguirem a lei de Moisés. Né? E essas pessoas, né, queriam enquadrar Paulo, porque Paulo
deixava bem claro que os gentios não precisavam obedecer à lei de Moisés, e elas, para ganhar vantagem, adotavam um discurso que era o discurso dos inimigos do Evangelho, dizendo que Paulo, ou endossando, ou pelo menos não se manifestando contrário ao discurso de que Paulo ensinava os gentios a abandonarem a lei de Moisés, ensinava os gentios até mesmo a renegarem a Deus em última instância. Então preste atenção para isso, porque isso é importante, certo? Essa distinção entre esses grupos aí, tá? O que Paulo faz então diante desse cenário? Preste atenção. Ele relata, olha só o versículo 19. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. De novo, Lucas é extremamente cuidadoso. Nada aqui é incidental, nada aqui é ocasional. Lucas faz questão de registrar que Paulo relatou em detalhes tudo o que Deus havia realizado, ou o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Não sabemos quanto tempo levou, mas se a gente conhece um pouco de Paulo, né? Lembra de Eutico lá, né? Paulo falando, o menino ficou, né? O rapaz, o jovem senhor ficou sonolento e lá da janela, né? Relatou em detalhes, diz Lucas, o que Deus havia realizado entre os gentios por meio de seu ministério. Verso 20. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Eu não consigo deixar de dizer isso aqui, ou de pensar nisso. Paulo falou em detalhes. Será que eles ouviram? Você já conversou com alguém que você tem uma agenda, né? Você está com um discurso pronto. Mas antes você dá oportunidade para a pessoa falar, né? E aí a pessoa fala. Aí você nem chega a ouvir o que ela está dizendo, porque você já está com o seu discurso pronto para cima dela. A impressão que eu tenho, e eu estou falando de Tiago, um homem crente, um líder, Tiago. O que é que eu vou dizer de Tiago, né? Mas lembra do que eu falei das peças no tabuleiro? Eu estou fazendo uma crítica aqui. É isso mesmo que eu estou fazendo. Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também louvaram a Deus. Que bom, muito bonito. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus pelo que está acontecendo. Mas peraí, Paulo, vem cá. Bora conversar aqui. Chega mais aqui, Paulo. A gente tem um probleminha aqui, tem um pequeno problema. Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés. Preste atenção para o versículo 21. Mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncidarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. Eu pergunto para vocês, era verdade? Era verdade? Já responderam? Era verdade? Não. Não era verdade. Não era verdade. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Sabiam. Esse povo, eles tinham espias, eles tinham, né, informantes. Que faremos? Preste atenção para essa pergunta, porque também no discurso ela é importante. Que faremos, ou que se há de fazer em algumas versões? Isso é uma coisa que eu quero dizer para vocês também. Olha, eu estou usando aqui a nova
a nova versão transformadora, a NVT, mas eu já li esse texto em várias versões. Eu já li esse texto na revista e atualizada, a edição mais antiga e a nova, a Almeida. Eu já li esse texto na Reina Valera, uma tradução espanhola que tem em português. Eu li o texto na King James. Eu li o texto na nova tradução na linguagem de hoje. Eu li o texto na Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, né? Eu já li esse texto em várias versões, em várias traduções da Bíblia, e o texto é exatamente o mesmo. Uma ou outra coisa que muda, mas em essência é o mesmo texto. Tá? Se você quiser, você pode consultar aí. Na internet tem alguns aplicativos, eu gosto muito do Stepway, né? Que ele te dá a opção de você ler em várias traduções que tem em português e até em outras línguas, né? O texto bíblico. Eu posso colocar o link depois dessa plataforma no grupo da classe de adultos de WhatsApp. Então, essencialmente é o mesmo texto, tá? É a mesma tradução. Preste atenção que primeiro Tiago pergunta o que faremos, ou o que se há de fazer, assim, genérico. Preste bastante atenção para isso, porque no discurso isso é muito importante. Agora olha o próximo verso, o verso 23. Queremos que você faça o seguinte. Vejam, você já viu isso, né? Você já viu isso? A pessoa coloca o problema como se fosse um problema de todos, né? E como se todos estivessem envolvidos na decisão, mas na hora do vamos ver, aí a coisa recai sobre o pobrezinho lá do Paulo. Sim, de novo, eu estou criticando o comportamento de Tiago e dos líderes de Jerusalém. Que se há de fazer? Você já viu isso? A pessoa fica assim, e agora, né? O que a gente vai? Mas ele já estava com a solução pronta. E fizeram o quê? É o seguinte, Paulo. A gente tem aqui a gente já pensou aqui no assunto, a gente já tem a solução. E aí vieram com essa proposta. E a proposta vocês viram aí, os homens que tinham cumprido o voto judaico. Se você quiser mais informações sobre essa questão do voto do Nazireu, ou votos judaicos, várias bíblias de estudo tem, inclusive essa bíblia aqui, a nova versão transformadora, ela explica em detalhes, né, o que tinha que ser feito, né, a pessoa fazia um voto, ia lá ao templo, ou a sinagoga, fazia lá, cumpria com as obrigações lá, raspava a cabeça, 7 dias depois ela voltava lá para terminar o voto, né? Paulo já havia feito um voto desse alguns capítulos atrás, vocês devem se lembrar, né? Paulo já havia feito, depois eu vou discutir um pouco, né? Por que Paulo tinha feito o que fez lá atrás, né? E aí vocês viram que a proposta foi essa, olha, vai com eles, né? Esses 4 homens aí, paga lá o necessário para o sacrifício, né? Melhor, para o ritual de raspar a cabeça, né? Vai lá com eles, né? Aí olha só, então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. E aí ele fala, quanto aos convertidos gentios, vejam, os gentios eram só uma nota de rodapé. Era só uma nota de rodapé. Esses homens que eram crentes, Tiago era crente, ele estava preocupado, ele era um líder, as preocupações dos líderes elas são legítimas, mas os líderes ainda são homens, mesmo assim, falíveis. E a solução que eles encontraram aqui, na realidade, precipitou os acontecimentos. Tá tudo na mão de Deus, Deus é soberano, Deus sabia de tudo. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Paulo ia ser preso? Ia ser preso, já estava profetizado. Mas o fato, queridos, de Deus dizer, e às vezes dizer especificamente, como vai ser o fim, não significa que nós não devemos atentar, que nós não devemos prestar atenção.
que nós devamos abrir mão da nossa capacidade de discernir, de discutir, de pensar, sobretudo quando a gente está falando de liderança. Isso é muito importante. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Eu não sei se Deus vai deixar, mas quando eu chegar no céu, eu, pecador que sou, mas pecador redimido, salvo. Certas pessoas não gostam que a gente diga que vai para o céu, né? Elas acham presunção da nossa parte, né? Bom, não sou eu que estou dizendo que eu vou para o céu, é Jesus que diz, né? É Jesus que diz. É Ele que diz isso. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Em verdade te digo, foi dito lá pro malfeitor na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Isso porque aquele homem exerceu fé nele. Disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16, versículo 31, a palavra de Paulo e Silas para o carcereiro lá de Filipos, que foi convertido, que creu, ele e a família dele toda. Então quem diz isso é Deus, é Jesus, por meio da sua palavra. Então quando eu chegar no céu, eu vou querer ter uma conversa com Paulo, se Deus permitir. A nossa mente vai estar modificada, talvez a gente vai entender tudo isso. Paulo, agora vamos conversar aqui. Não a decisão, porque a decisão Lucas registrou e a gente sabe, mas o que passou pela tua cabeça antes de você aceitar a proposta de Tiago? O que você pensou? Vejam, era mentira. Eu vou repetir isso de novo. Era mentira. Eles foram informados, versículo 21, de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés, ouviram que você os instrui a não circuncidar os filhos, nem a seguirem os costumes já. Que faremos? Por que não chamar essas pessoas para uma reunião? Vejam, aqui Tiago está falando dos judaizantes, aqueles que se diziam da igreja, aqueles que se diziam crentes. Olha o versículo 20, preste atenção. Você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram e eles seguem à risca, todos eles, a lei de Moisés. Então, em tese, está se falando de crentes aqui. Ok, a gente está falando de crentes, a gente está falando de irmãos. Que tal chamar essas pessoas? O que faremos? Já que a pergunta estava assim, né? O que nós vamos fazer, Paulo? Ok, chama essas pessoas. A gente não está reunido aqui, vamos reunir. Vamos conversar com eles. Deixa eu contar, deixa eu relatar o que Deus tem feito por meio do meu ministério aos gentios. Deixa eu relatar que já há algum tempo o meu ministério está voltado para os gentios. Deixa eu relatar como que eu levei a boa nova primeiro para os judeus e diante da recusa deles, eu me voltei para os gentios porque Deus me mandou, o Senhor Jesus me mandou. Entenda, havia outras maneiras de lidar com esse problema. Mas ao fazer essa proposta para Paulo, eles literalmente jogaram Paulo aos lobos. Porque eles disseram que faremos, mas no final das contas, sobrou para Paulo. Não é assim que uma liderança deve agir com seus soldados. Não é assim que um exército age com seus soldados. Eu vou dizer de novo, é um relato. Uma vez que o texto não afirma claramente que o que a proposta de Tiago e da igreja foi correta, eu posso levantar essa questão. E não sou eu que estou levantando na realidade. Não sou eu que estou levantando.
Eu estou apenas repetindo argumentos de outras pessoas que, na minha opinião, são argumentos válidos. Havia outras formas de lidar com o problema dos judaizantes, que não essa, porque literalmente o resultado disso aqui foi que Paulo foi literalmente entregue aos cães, aos lobos, aos inimigos do evangelho, porque foram eles que alvoroçaram o povo lá. De novo, tudo isso debaixo da soberana vontade de Deus. Mas o fato de Deus ter dito que Paulo seria preso não nos libera de pensar e de avaliar as atitudes desses homens. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Eu queria dizer isso para os irmãos, porque eu acho que isso tem resultado direto na maneira como Paulo vai se comportar daqui para frente. Porque parece que isso aqui foi a gota d'água para Paulo entender definitivamente, olha, não tem jeito, não tem volta. Você vai ver nas últimas cartas de Paulo que ele escreveu, ele rompe, como eu disse, ele rompe totalmente com qualquer possibilidade de conversa, de diálogo proveitoso, vamos dizer assim, com esse pessoal. Então você vê que Paulo, que tinha feito um voto judaico, por que Paulo fez o voto judaico lá atrás? De novo, eu acredito que Paulo estava tentando aí achar um meio termo. Paulo já havia dado todas as provas, todas digamos assim, já havia feito tudo o que era possível dentro daquilo que ele poderia fazer para dizer para esse pessoal que ele não estava fazendo o que eles diziam que ele estava fazendo. Vocês se lembram de Timóteo, que era filho de mãe judia, mas de pai grego? Vejam, o Concílio de Jerusalém já havia decidido que não era necessário circuncidar os gentios. Mas como Timóteo era meio judeu, e vejam, Timóteo já era um adulto. Você acha que a circuncisão do bebê aos 8 dias de vida, você acha que é uma coisa radical, né? É feita com todo cuidado, normalmente não dá problema, e há quem diga que é até bom, né? Que evita doenças, inclusive, né? Muitas pessoas, inclusive que não são judias, fazem, né? Fazem nos filhos, enfim. Mas pense em um adulto, pense na dor que Timóteo sentiu, mas como ele era meio judeu, isso é importante, tá? Ele era meio judeu, ele era de mãe judia, o pai dele não era judeu. E Paulo queria que ele fosse com ele. E como eles iriam passar por aquelas cidades onde essa coisa estava bem virulenta, essa discussão, essa oposição, aí Paulo bateu assim na costa dele e disse assim: Timóteo, desculpa aí, mas tu vai ter que te circuncidar. Se tu quiseres ir comigo, tu vais ter que te circuncidar. E assim foi. Então, gente, Paulo já tinha dado todas as demonstrações de boa vontade em relação a esse pessoal aí. E então ele chega em Jerusalém e de lá do corpo diretivo da igreja vem essa proposta. E vejam, eu acho muito interessante isso. Lucas não registra a resposta de Paulo. Eu fico às vezes assim agoniado. A gente sabe que Paulo concordou, porque o próximo verso diz: no dia seguinte ele já partiu lá para o templo. A gente acabou de ler. Será que tem aqui aquela coisa de dizer, né? Ok, se vocês acham que isso é o melhor fazer, vamos lá, vamos fazer. O que nós podemos aprender a respeito disso?
Eu tenho aqui algumas aplicações que eu gostaria de fazer e, como eu disse, esse é um assunto que talvez vocês nunca ouviram, né? E que talvez vocês vão ficar pensando ainda durante muito tempo sobre isso e estudando, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena. A primeira aplicação que eu vou fazer, que eu já fiz, aliás, é bom você prestar atenção para isso. Estou falando cada um de nós individualmente. Não é porque Deus já declarou determinadas coisas sobre o nosso futuro que nós estamos desobrigados de pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes daí para frente. Eu vou explicar melhor. Eu tenho ouvido muito ultimamente, inclusive de alguns crentes: morrer todo mundo vai. Morrer todo mundo vai morrer um dia. A Covid está aí, né? Mata, é verdade, mas morrer todo mundo vai morrer um dia. E normalmente as pessoas que dizem isso, elas estão dizendo isso para justificar um comportamento relaxado delas em relação a essa doença. Está correto isso? Eu não preciso apelar para nenhum versículo bíblico, basta apelar para o bom senso para você dizer, né, que isso não está correto. E vindo de crente, eu acho mais grave ainda. Eu acho mais grave ainda. Eu vou desculpa falar uma nota pessoal, né? Mas quando eu descobri que eu estava hipertenso, foi muito difícil para mim. Eu confesso para vocês. Foi muito difícil. A primeira crise de hipertensão que eu tive foi uma crise leve. A Fátima já tá me olhando aqui, né? Foi uma crise leve. Eu tive um incidente, fui atendido na emergência e o médico falou para mim: olha, isso aqui é uma emergência, você precisa investigar isso aí, verificar, provavelmente você está hipertenso, né? Tem que ver, né? Mudança de hábitos alimentares, rotina, medicação. Isso aqui eu não posso fazer aqui por você agora, você vai ter que procurar um especialista e você vai ter que ver isso, né? Aí eu fui atendido, tomei o remédio para pressão lá, né? Melhorei, voltei para casa e voltei para minha rotina maluca de todo dia. Trabalhando em 2 escolas, enfim, vivendo e vai para cá, vai para lá, vai pra... Exatamente 1 ano depois, outra crise. Outra crise. Já um pouquinho mais forte. Mesma coisa de novo. Meu erro foi que eu cheguei na emergência e contei que eu já tinha tido uma crise antes. Claro que eu levei uma esculhambação do médico, né? O outro médico me atendeu e falou: olha, isso aqui é emergência. Isso aqui é emergência. Você não vai tratar hipertensão aqui. Tem posto de saúde. Vá no posto de saúde. Verifique isso, né? Olha, repetiu a mesma coisa de novo. Mas aí morrer todo mundo vai, né? Morrer todo mundo vai. Todo mundo vai morrer um dia, né? Voltei para minha rotina de sempre. E o resultado disso foi que na festa, na comemoração de aniversário de casamento do papai com a mamãe, lá em Belém, na casa do Gerson, meu irmão, uma chuva torrencial caindo na cidade, e eu já viajei ruim daqui. Foi final de ano, acho que a gente viajou dia 25, não foi, Fábio? 25 de dezembro, o aniversário do papai com a mamãe era dia 27. 24. A gente viajou dia 24 daqui, fomos para lá, eu já cheguei ruim, né? Fui para as festas de comemoração, 25 na casa do Vivaldo, né? 26, 27, não lembro mais no dia, casa do Gerson, aniversário do casamento do papai e mamãe. Eu cheguei lá ruim, e fui passando direto pro quarto com uma rede lá. Resumo da ópera, para encurtar isso: tive uma crise violentíssima. Fiquei sem falar, minha língua enrolou na boca, fiquei sem andar,
Entrei no hospital de cadeira de roda, catatônico. Direto para a sala vermelha. Direto para a sala vermelha, como o pessoal fala, pulseirinha preta. Não. O Felipe tem uma foto, o filho do Gerson, dessa pulseirinha. Ele guardou a foto da pulseirinha. Deus é bom, gente. Deus é misericordioso. Porque eu entrei ali, fui estabilizado. A médica, foi uma médica que me atendeu. Eu entrei mais ou menos 11h30 da manhã. E foi, assim, é uma história longa que não dá para contar aqui. Mas eu entrei lá no hospital, eles me estabilizaram. A médica esperou eu ficar bom e me deu uma das maiores esculhambações que eu já levei na vida. Porque a essa altura eu já tinha contado, né? As pessoas que me amam já tinham dado todo o serviço para ela. Porque quem ama não esconde. Quem ama não esconde defeito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, diz o livro de Provérbios. Leais são as feridas feitas pelo que ama. A médica já sabia toda a minha história. Então, umas 8 horas da noite, ela foi lá na minha cama. Eu vou resumir para vocês em poucas palavras o que ela disse. E como ela disse. Pare de ficar se enganando. Pare com isso. Você já é um adulto. Você é hipertenso. Você tem que se conscientizar disso. Você tem que tomar um remédio. Você vai tomar um remédio. Tá aqui o remédio. Você já vai sair com essa caixa daqui. Você vai ficar tomando esse remédio. E é bom você se aceitar, porque você provavelmente vai ter que tomar esse remédio a vida toda. Eu peguei a caixinha do remédio, né? Dei pra Fátima, olha, guarda aí. E tô tomando até hoje. Mas foi difícil. Foi difícil. Vocês hipertensos que estão me ouvindo aí, aquele gosto amargo na boca. Foi tão difícil, foi tão ruim. Tão ruim. Eu fiquei mal, muito mal. Meu Deus, será que eu nunca mais vou sentir gosto de comida? Morrer todo mundo vai, queridos. Morrer todo mundo vai. Mas entenda, às vezes, como nós vamos morrer, e digamos assim, a que custo nós vamos morrer, isso está na nossa mão. Nós precisamos atentar para isso. Precisamos atentar para isso. Mesmo que a gente tenha uma palavra, e talvez até uma palavra mais específica. Eu costumo dizer para a Fátima, às vezes, né? Ela não gosta. Eu digo que eu vou morrer primeiro que ela. Pode até ser. Mas o fato de que nós vamos morrer um dia não significa que nós não devamos atentar. A gente tem que se cuidar. E olha que quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que tem que lidar com isso a vida inteira. Vocês podem conversar com a minha esposa se vocês quiserem. Quantas vezes ela precisa me relembrar esses fatos? Que Deus foi tão bom conosco. A gente vive numa época... Paulo não tinha essas facilidades que a gente tem aqui hoje. Né? Não é verdade? A medicina avançou tanto. Hoje em dia nós temos remédios, nós temos meios que Deus colocou para nós, para que a gente possa melhorar, mas a gente às vezes por pura vaidade, a palavra é essa mesmo, vaidade, a gente se acha no direito de ir contra aquilo que está sendo colocado, querer fazer as coisas à nossa maneira. Eu acho que isso é até, num certo sentido, pecaminoso, porque se Deus deu a ciência, se Deus deu a capacidade para as pessoas se estudarem e verificarem, a gente tem mais é que aceitar e dizer: Deus, obrigado, obrigado. Nós precisamos prestar atenção para isso, queridos. Nós precisamos prestar atenção para isso, porque não é porque Deus já disse ou Deus já falou que nós vamos viver como a gente bem quiser.
os céus e a terra, diz Pedro, esses céus e essa terra estão entesourados para fogo. Então, não adianta, essa terra aqui, né, tinha até um hino antigo que dizia, porque essa terra vai pegar fogo. Né? Você lembra desse hino? Já ouvi pessoas dizendo, olha, isso aqui não tem... Agora, meio ambiente, essa discussão de meio ambiente, isso aí é uma besteira. Essa terra vai pegar fogo, isso aqui não adianta. Cuidado. Porque o cuidado com a criação de Deus também é virtude cristã. E a gente deve atentar para isso. Nós somos de uma geração, o nosso estilo de vida está acabando com esse planeta. Isso já é fato. Só os muito negacionistas é que ainda negam isso. Mas eu acho assim impressionante que os incrédulos estejam mais preocupados com essa questão do que nós, gente. Isso devia trazer vergonha para nós. Isso devia trazer vergonha. É verdade, os céus e a terra que agora existem estão entesourados para fogo. Mas isso não significa que nós não temos que cuidar da casa, da nossa casa, do lugar onde nós estamos. Nós devemos atentar para isso e pensar no nosso estilo de vida, porque muitas vezes o nosso estilo de vida é consumista. Chega a ser engraçado isso, né? A gente vive uma vida extremamente consumista e aí depois a gente diz que está preocupado com o meio ambiente. Eu tenho falado isso com os meninos aqui em casa, aqui em casa mesmo. Eu tenho dito. Vamos pensar nos nossos hábitos. Vamos pensar. A gente realmente necessita de tudo que a gente quer? Vamos pensar nisso. A gente necessita? Entenda, tudo que a gente tem, tudo que a gente adquire, isso gera um custo. E é um custo em escala global, para o planeta. Eu não vou entrar muito nessa seara aqui, até porque tem outra aplicação que eu quero fazer, mas eu quero deixar isso com vocês. Vamos pensar. Vamos pensar a respeito. Vamos pensar a respeito. Não é porque Deus já falou sobre como vai ser lá no final, como a história vai acabar, que até chegar nesse final, a gente não tenha que cuidar da nossa vida. Ainda dentro dessa aplicação, uma terceira aplicação que eu vou fazer, e isso é importante também, um terceiro subitem aí dentro desse item que eu estou falando, né? Às vezes eu escuto, né, muito as pessoas dizerem assim, Deus sabe como é que eu sou, Deus me salvou do jeito que eu sou, Ele me conhece, Ele sabe como é que eu sou. Eu não estou indo para o céu porque eu mereço. Eu estou indo para o céu porque Deus é gracioso, porque Deus é misericordioso. Tá certo, mas o fato de você não ter sido salvo pelos seus méritos, o fato de você estar indo para o céu porque Deus é gracioso, não te libera, querido, de desenvolver a sua salvação com temor e tremor, como Paulo diz lá em Filipenses. O pastor Felipe Anjos, eu gostei muito, eu já chamo ele de pastor, apesar dele não ter recebido ainda, né, a ordem, vamos dizer assim, porque para mim ele é um pastor, na prática ele é um pastor. Está cuidando de uma igreja, na prática ele já é um pastor, então eu chamo de pastor para ele. Coloquei lá no grupo a pregação que ele fez no ANG em casa, maravilhosa, gostei muito. E quando eu falo gostei, eu não estou dizendo que me agradou. Pelo contrário, me cutucou. E me cutucou muito. Foi o tempo todo cutucada. Como ser cristão nos dias que a gente está vivendo. Quanta coisa a gente percebe. Eu assisti aquela palestra e fiquei ansioso para compartilhar com vocês. Pedi para o Álvaro
editar. Nem falei ainda com o pessoal da comissão de acampamento, né? Lá do AMG, nem falei isso para eles, nem pedi permissão, mas porque eu queria que vocês vissem até hoje, porque eu ia falar sobre isso hoje, eu falei com o Álvaro, dá uma editada lá, deixa só a pregação do pastor Felipe, que eu quero sugerir para os irmãos assistir. Se você ainda não assistiu, poucas pessoas assistiram no grupo, né? Mesmo entre os 30, 35 que fazem a leitura, poucos assistiram. Por favor, hoje à tarde, né? Arrume um tempo, né? É curtinha a pregação, mas é maravilhosa. É maravilhosa. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre esse dualismo prejudicial que nós temos na igreja mesmo. Essa ideia de que você tem uma vida secular, de que você tem uma vida espiritual e de que uma não tem nada a ver com a outra. Então, a sua vida espiritual é na igreja, é a sua devoção lá, é cantando, é adorando, é louvando, como a gente costuma dizer, né? A sua vida secular é no seu trabalho, é na escola, é no dia a dia aí com a vizinhança. Meus queridos, isso não existe. Essa é uma divisão artificial. Ele contextualizou na Idade Média, mas eu diria que o recuo é até mais lá atrás. Paulo teve que lidar com algum tipo de dualismo nas suas cartas, até porque a mentalidade grega era assim também. Greco-romana era desse jeito. Não existe isso. Tudo na nossa vida é espiritual, ou precisa ser espiritual. Paulo diz para Timóteo que nós estamos com um espetáculo aí. De novo, o tabuleiro está aí, a igreja se movimenta nesse tabuleiro, aos olhos, sabe de quem? Dos principados e potestades, dos poderes aí nas regiões celestes, dos demônios, dos anjos, que estão acompanhando o desenrolar da história da igreja. E Deus já declarou que a sua sabedoria, que é de diversas formas, talvez de formas até mesmo incompreensíveis para qualquer criatura, Deus já declarou que a sua sabedoria ela vai ser exposta na vida da igreja para os principados e potestades, para os poderes espirituais aí nas regiões celestes. Deus está trabalhando dia após dia na vida da sua igreja, na vida de cada crente, na vida de cada filho seu. Isso implica que a sua vida, a minha vida, tem que ser modificada dia a dia, no sentido de nós nos aperfeiçoarmos e nos conformarmos à imagem de Cristo. Isso é vida cristã. Não existe outra vida cristã. Eu tenho que ser hoje mais. Eu tenho que estar mais próximo de Cristo do que eu estava ontem, anteontem, no ano passado. A vida cristã é progresso, é crescimento. Não existe outra vida cristã. Isso significa que a gente tem que estar estudando, isso significa que a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Queira ou não queira, disposto ou indisposto. Às vezes a gente, quando está pregando, quando está falando sobre essas coisas, a gente pega exemplos da vida normal da gente. Isso é um detalhe que eu acho que a gente nem deve fazer. A gente diz às vezes, olha, você não vai trabalhar, mesmo doente às vezes, você não faz um esforço. Pois é, você tem que ir para a igreja assim também. Hoje eu nem acho que talvez seja esse o princípio, porque parece que a gente está apelando para a vida dita secular, parece que ela é mais importante. Então o argumento na realidade pode se tornar pior do que simplesmente a gente dizer o simples, o básico. Você é um filho de Deus, você é crente, você foi salvo por Jesus Cristo, então viva para Ele, você é escravo dele. Querendo ou não querendo. Querendo ou não querendo. Sorrindo, sofrendo, como diz a música do nosso acampamento do ano passado.
Vou aprendendo e vivendo, sorrindo e sofrendo, seguindo a cantar. Com gratidão, adorando o seu nome, louvando em todo lugar. Isso é a vida cristã. É assim que nós temos que viver. Porque foi para isso que Deus nos salvou. Então, nada de desculpas. Nada de dizer, Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe que eu sou assim. Não, nada disso. Deus sabe sim que você é assim, mas Ele lhe salvou, Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para que você não seja assim a vida inteira. E até o dia em que você morrer e for ao encontro de Jesus, ou até o dia em que Ele vier ao nosso encontro, você deve se deixar aperfeiçoar por Deus. O final já está escrito. A última nota nessa sinfonia chamada História da Humanidade, História da Redenção da Humanidade, já foi escrita por Deus. Mas Deus deixa, sim, nas nossas mãos a capacidade, a oportunidade de cooperar com essa obra que Ele está realizando em nós. Então não importa se você é um líder. Vejam, Tiago era um grande líder. Paulo reconhecia a liderança dele, mas ele pode ter errado aqui. Ele pode ter errado aqui. Essa questão poderia ter sido resolvida de uma outra forma. Os judeus, os inimigos, iriam sim, eles iam arrumar um jeito, porque eles já estavam decididos a matar Paulo. Vocês lembram, né, do que eles vão fazer depois, a gente que já leu, né? Depois 40 homens vão fazer um juramento. A gente não vai comer nem beber enquanto a gente não matar esse cara. Isso aí já estava certo, isso aí já estava decidido. E agora eu vou falar da minha segunda aplicação, né? Falando da vida da igreja, falando de liderança. Nós, enquanto igreja, precisamos cuidar dos nossos. Especialmente, como diz o livro de Hebreus, aqueles que se afadigam no ensino da palavra, procurando ajudar os irmãos a crescerem na fé. Nós precisamos fazer isso. Eu, sinceramente, Paulo está na glória, isso aqui para ele não importa mais, não é? Mas eu confesso para vocês, sabe que tem um filme aí, Paulo, o Apóstolo de Cristo? O Ney Costa, essa semana ele me falou desse filme. A gente está até pensando, né, Ney? Não sei se ele está por aí, mas a gente está pensando até de fazer uma reunião, né? Num aplicativo desses de reunião, para a gente comentar o filme, né? Eu ainda não assisti o filme. A primeira pessoa que me falou desse filme foi o Sandoval. Eu nem sabia que o filme estava sendo produzido, né? Quando o filme foi lançado, o Sandoval me falou, perguntou: aliás, você já viu? Não, Sandoval, nem vi. Se não me engano, o Sandoval assistiu até no cinema quando passou aqui. Depois eu vi o trailer. Eu não gostei muito do trailer, porque eu achei assim que eles estavam colocando a coisa meio assim política, né? Estavam levando Paulo, assim, parecia para uma trama política. Talvez eu não devia ter usado essa palavra, mas enfim, já usei, né? Eu não gostei muito, né, da forma como eles colocaram, mas o Sandoval assistiu e falou: olha, isso é interessante, tem muita coisa. Isso faz algum tempo já, né, Sandoval? Aí o Ney me falou, já que a gente está falando de Atos, então talvez a gente vai articular aí. Se você já viu, depois você comenta no grupo, né? Coloca lá no grupo. Eu confesso para vocês que aqui não tem como eu interagir. Eu não enxergo direito as letrinhas aí, né? E aí, enfim, aqui não tem como a gente interagir, mas no grupo, se você já assistiu, coloque lá, talvez até me incentive a ver, né? Mas a ideia é a gente fazer alguma coisa. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que outra razão pela qual eu não assisti também esse filme é porque eu acho que eu vou me emocionar muito de pensar, porque só o relato bíblico
Eu confesso para vocês que eu fico assim muito premido, não é? De ver o que aconteceu com Paulo, de ver Paulo sozinho. Você consegue imaginar isso? Paulo sozinho, claro, gente. Mas Deus estava com ele. Às vezes a gente quer, né? Também é o outro lado, é a radicalização, né? Ele está exagerando. Deus estava com ele. Deus já tinha dito que ele ia para Roma. Tudo bem, queridos, tudo bem, tá bom, é verdade. Mas, pelo menos por um instante, tente se colocar no lugar de Paulo, diante de uma multidão enfurecida, dizendo: mata, mata. Os soldados tiveram que carregá-lo, gente, para livrá-lo da multidão. E ele querendo falar com eles, e ele querendo explicar. Paulo é um exemplo impressionante. Às vezes o pessoal diz que eu falo demais de Paulo, que eu sou paulólatra. Não, eu não sou paulólatra. Eu só fico absolutamente impressionado de ver como que Deus cumpriu cabalmente aquilo que ele tinha falado para Ananias. Eu vou mostrar para ele, Ananias, como ele vai sofrer por causa do meu nome. E a verdade é essa, queridos. Paulo ficou só ali, só, enfrentando aquela turba enfurecida. E eu fico assim realmente pensando: meu Deus, que situação. Que situação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção. Nós estamos vivendo dias difíceis. As pessoas que pregam a palavra, a gente está aí no olho do furacão. Preste atenção para isso. Somos todos humanos, somos todos falhos. Não estou dizendo que a gente deve idolatrar os nossos líderes. Eles cometem falhas. Tiago cometeu uma falha grande aqui. Os líderes de Jerusalém, na minha opinião, cometeram uma falha grande aqui. Ainda são nossos líderes e precisam, de alguma forma, ser suportados. Precisa que a gente dê suporte para eles. Não estou falando de suportar no sentido de aguentar. Estou falando de suportar no sentido de dar suporte. Sobretudo quando o que estiver em jogo é a acusação dos incrédulos. Porque são humanos. São humanos, têm sentimentos. Por isso o autor de Hebreus diz: olha, obedeçam aos guias de vocês e velem por eles. Zelem, melhor dizendo, porque eles zelam por vocês. Eles sabem que eles vão ter que prestar contas a Deus. Que se eles puderem fazer isso sem gemer, sem sofrimento além da conta, é melhor para vocês. Eu acho muito interessante ele dizer isso. Já basta o sofrimento que é pregar a palavra, tentar convencer as pessoas a andarem na palavra. E isso, querido, já é um sofrimento, já é um sacrifício enorme para quem prega a palavra. Paulo fala sobre isso, nós vamos ver isso mais na frente. A preocupação que ele tinha com todas as igrejas, a preocupação que ele tinha com os incrédulos. Vejam, as pessoas estavam querendo matá-lo, mas ele ainda pede permissão para o comandante para falar com elas, para explicar, para falar de Jesus. Às vezes, eu confesso para vocês, quer saber, deixa para lá. Paulo não. Ele pede permissão para o comandante, deixa eu falar com eles. E ele prega Jesus de novo. Ele tenta mostrar àquelas pessoas as razões pelas quais ele cria na esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Ele vai dizer em Romanos, né? Olha, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Eu mesmo desejaria ficar fora do céu, fora de Cristo, se isso fosse salvar os meus compatriotas, os meus irmãos judeus. Esse era o sentimento de Paulo.
nós precisamos cuidar dos nossos líderes. O José postou no grupo da igreja, ou no departamento de homens, a decisão de uma grande livraria, uma das maiores, de retirar todos os livros cristãos que apresentam a sexualidade bíblica da maneira como a Bíblia ensina das suas plataformas. Não vão vender mais esses livros. Renderam-se a uma agenda que está aí, que diz que você pode desenvolver a sua sexualidade ou vivenciar a sua sexualidade como você bem entender. E eles simplesmente foram lá e tiraram, não vão mais vender os livros. Às vezes eu acho que eu até comemoro, sinceramente. Isso é o que deve acontecer daqui para frente, com aqueles que continuarem a pregar o Evangelho. Os espaços, sobretudo os espaços públicos, eles vão diminuir cada vez mais. Até porque algumas pessoas que se dizem evangélicas ou terrivelmente evangélicas estão fazendo muita besteira aí. A única coisa que elas vão conseguir é dar razões para esse discurso que diz que o evangelismo bíblico, que o cristianismo bíblico é antidemocracia, é fascista, é discriminador e por aí vai. As atitudes que essas pessoas que se dizem cristãs estão tomando, escreva o que eu estou dizendo, elas só vão conseguir isso. Conseguir que esse discurso que procura criminalizar o cristianismo ganhe força. Ganhe força. Infelizmente. Infelizmente. A gente combate essas coisas pregando a palavra. Com amor, com dedicação, com esforço, procurando entender, procurando se aprofundar. A sexualidade bíblica, a sexualidade segundo o cristianismo, precisa ser estudada, precisa ser enfatizada. E eu até comentei no post que o José colocou, começou com a sexualidade, depois eles vão tirar os livros que falam da liderança segundo o modelo bíblico, depois eles vão, por aí eles vão cercando, vai acabar não sobrando nada, gente. As pessoas não querem que a gente diga que Jesus é o único caminho para o céu. Tem afirmação mais radical que essa? As pessoas estão sendo levadas a um pluralismo, a uma ideia de que todas as religiões salvam, de que todas as religiões falam de Deus. Não, não é assim. Algumas religiões afastam as pessoas do Deus vivo. Isso é uma verdade. Elas têm uma visão tão distorcida de Deus que uma pessoa que esteja numa religião dessa jamais pode chegar até o Deus verdadeiro. Então a tendência vai ser a gente ficar cada vez mais isolado. Então preste bastante atenção o que você acredita, as coisas às quais você se alinha, porque você pode estar ajudando os inimigos do Evangelho a derrubarem os verdadeiros crentes, as pessoas que estão pregando a palavra, as pessoas que estão mostrando a palavra. Preste atenção. Cuide. Se alguma coisa que eu disse aqui não ficou claro para você, ou se você não concorda, eu quero que você fale comigo. Se quiser usar o grupo, use o grupo. Não tenho receio. Eu quero discutir isso com você. Eu quero discutir. Mas os nossos líderes, sobretudo aqueles que pregam a palavra, eles têm que ser cuidados. E quem tem que fazer isso em primeiro lugar somos nós. Porque de gente para jogar pedra, já tem muita gente. Então vamos atentar para isso. Que Deus nos abençoe, como eu disse, está aí, né, para você pensar, para você estudar.
e a gente continua conversando, tá bom? Eu estou vendo aqui 28 pessoas, que Deus abençoe as 28, tá? E aquelas que ainda vão assistir esse vídeo depois, vão ficar interagindo no grupo, e que Deus realmente possa nos levar a uma compreensão cada vez maior da sua palavra. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez nós agradecemos a Ti por esse Teu servo, esse homem que o Senhor quis que fosse especial para nós. Esse homem que o Senhor usou para mudar a história. Não só a nossa história, mas a história do mundo inteiro, ó Deus, porque ele foi usado por Ti para levar o Evangelho a muitos lugares, para estabelecer igrejas, para escrever, ó Deus, palavras que, inspiradas pelo Teu Santo Espírito, ainda falam conosco, hoje, mais de 2000 anos depois. Então nós Te louvamos pela vida do apóstolo Paulo, pelo seu exemplo, e pedimos que de fato o Senhor possa nos fazer como ele. Que nós possamos assumir um compromisso radical, no bom sentido, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos tê-lo como nosso Senhor, assim como Paulo o tinha. Que nós possamos dizer como ele: a minha vida não importa para mim, desde que eu complete o ministério que o Senhor Jesus colocou nas minhas mãos. Ó Deus, que cada crente verdadeiro possa também agir da mesma maneira. Ajuda-nos a continuar estudando, ajuda-nos a continuar aprendendo a respeito daquilo que o Senhor fez na história. E que nós possamos dar um bom testemunho, um testemunho que leve as pessoas, inclusive aquelas que não Te conhecem ainda, a glorificar o Senhor. E quem sabe, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, também a serem salvas por Jesus. Nós Te pedimos isso no nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Bom domingo a todos. Até mais tarde. Tchau.